Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! A história começa com uma intensa chuva que cobre as ruas desertas de uma cidade, onde um jovem garoto atravessa a barreira de uma ponte, e após uma breve reflexão interna, ele se joga de encontro com a morte. Porém, ao ter um breve segundo de arrependimento, um vampiro surge e evita a queda, pedindo pro garoto não chorar, senão o gosto do sangue dele vai ficar pior ainda. Logo ele morde o pescoço da vítima para se alimentar. Em algum mundo distante e desconhecido, num enorme castelo, algumas vozes se questionam sobre quem será o próximo Lorde, e uma das vozes acredita que será o grande José. Logo uma anciã pede silêncio a todos e revela que o próximo Lorde dos vampiros deve ser alguém com poderes extraordinários. Entretanto, apenas o vampiro perfeito, que encontrou sua parceira predestinada e tornou ela uma vampira, será digno do trono. Diante das condições, os vampiros em volta se questionam quem seria capaz de se encaixar nesses requisitos, e um deles parece interessado na parte da parceira predestinada. De volta ao mundo humano, Yamamoto Mito acaba de receber a notícia de que foi demitido do restaurante de lamen chamado Geração de um Homem, porque seu patrão descobriu que ele tem dormido escondido lá dentro. Mito argumenta que não tem grana para arranjar um lugar para ficar, por isso pede tempo até se alojar, mas o patrão alega que os clientes têm reclamado bastante, afinal, tem tanta garota que vem ver ele que os homens nem querem mais entrar no restaurante. Sendo assim, o patrão entrega as coisas do ex-funcionário e decreta que ali não é uma casa de caridade, portanto é rua pro Mito. Como consolo, o homem comenta que um garoto bonito como ele não vai ter dificuldade de arranjar outro trabalho. Então, o jovem caminha pelas ruas, triste por ter sido mandado embora de mais um trampo, e dessa vez nem chegou a receber o pagamento. Mito sabe que a culpa é sua, mas isso não impede de se entristecer. Nessa hora, um grupo de estudantes passa pelo rapaz e elas comentam sobre a beleza dele. Quando Mito olha para trás para entender o que houve, as garotas surtam de emoção por terem ganhado uma olhada do bonitão. Apesar da atenção que recebe, Mito tem problemas mais urgentes para resolver, como os míseros 12 ienes que tem na carteira, o que significa que ele vai passar outra noite acampado na calçada. Por isso, ele pede ajuda aos seus pais que estão no céu, mas reflete que precisa de ajuda já faz muito tempo, porque desde a morte repentina do pai e da mãe, até hoje Mito não sabe direito como eles partiram. Naquele dia, a policial perguntou se ele lembrava de algum momento do incêndio, mas nada vinha à sua mente. Depois daquele dia, tudo o que importava para ele foi enterrado nos escombros da sua casa. Durante muito tempo, a criança foi jogada de casa em casa entre seus parentes, e por onde passava ele era tratado como um peso. Um dia, ele foi despejado após um parente cuidar da educação obrigatória. Portanto, Mito tinha que se virar sozinho dali pra frente. Segundo ela, um rostinho bonito como o dele não vai passar perrengue na rua. Sendo assim, o jovem procurou desesperadamente por trabalho, mas geralmente era despedido dos trabalhos braçais por ter o corpo mais delicado que a maioria dos homens, ou então esbarrava na falta de emprego que mantinha ele na rua. Por essa razão, agora resta ao Mito cruzar a ponte e tentar a sorte do outro lado da cidade. Enquanto isso, no restaurante La Fraise, que significa morango em francês, um garçom belo e carismático fazia jus ao nome do estabelecimento, ao servir comidas saborosas e esteticamente impecáveis para um público de mulheres que se encantavam com a beleza do atendente e dos pratos repletos de morangos cuidadosamente cultivados. Esse garçom, após servir seus clientes, nota que uma chuva acaba de começar. Do lado de fora, Mito caminhava em busca de alguma oportunidade para se livrar do desemprego, e depois que a chuva começou, ele via as pessoas usando seus guarda-chuvas para se protegerem, ou jovens da sua idade chamando as mães para serem buscadas. Entretanto, Mito só tem ele mesmo e sua mochila, e é ela que ele usa para tentar não se molhar enquanto corre para algum lugar coberto. Logo ele alcança o toldo do restaurante La Fraise, porém sua pequena mochila não impediu que sua roupa ficasse encharcada, e essa corrida fez seu corpo lembrar que ele não come nada decente há muito tempo. Por isso Mito acaba cambaleando e caindo dentro do restaurante, quebrando sem querer um vaso de planta. Envergonhado, ele começa a limpar a sujeira na mesma hora, e ainda por cima teve o azar de cortar seu dedo em um caco de argila. Nesse instante, o funcionário do La Fraise se aproxima para cuidar do rapaz, e ao perceber que ele estava sangrando, o garçom leva Mito para cuidar da sua ferida nos fundos da casa. Mito acredita que esse machucado não seja nada demais para causar toda essa preocupação, mas logo o garçom mostra sua real intenção ao lamber o sangue da ferida do garoto. Entretanto, ele sente um gosto de fossa tão horrível que não consegue evitar de chorar e tossir de nojo. Segundo o garçom, o sangue do Mito é espesso, pegajoso e tem gosto de carne que estragou e ficou na pia por uma semana. O garoto pergunta qual é a desse cara, porque foi ele que chegou lambendo o dedo dele. Então o funcionário argumenta que a cor do sangue parecia ótima, então bateu aquela vontade de experimentar. Dito isso, Mito percebe que isso é um tipo de coisa que um vampiro fazia, mas é claro que ele não acredita que isso possa ser real. Então o garçom expulsa o pivete de sangue podre do restaurante, e Mito cai fora bolado da vida
pelo comportamento bizarro daquele cara. Nos fundos do La Phrase, o garçom é abordado por outro homem que pergunta como foi a experiência, já que fazem 10 anos que ele não bebia sangue humano. O garçom questiona como Komori chegou ali do nada, e ele responde que esse é seu dever como mordomo. Logo o garçom comenta que o gosto era terrível, e que sangue de homem realmente não presta. No entanto, Komori acredita que o sabor ruim se deve ao fato da vítima não ser amada por ninguém, levando em conta que a quantidade de amor que o humano recebe e retribui determina o sabor do seu sangue, que pode ser tão doce como o morango. Obviamente, o sangue feminino é melhor, mas o de um homem amado pode ser tão doce quanto. Por fim, o mordomo pergunta ao Ruka o que ele acha de cuidar do garoto até alcançar esse nível de doçura. Afinal, por mais que Ruka se recuse a se alimentar de humanos há 10 anos, é evidente que ele sentiu vontade de morder aquele jovem. Porém, Ruka responde que prefere continuar com seu suco de morango, se o gosto do sangue é horrível daquele jeito, e manda Komori parar de tentar dar as ordens por ali. Nessa hora, Komori lembra que é o fundador, e colocando o garçom no seu lugar, ele informa que na sua terra natal, muitos estão questionando a capacidade do Ruka de assumir o lugar dele como líder. Segundo o fundador, isso se deve ao fato do Ruka ter esquecido o propósito de estar no mundo dos humanos, e isso tá causando um estardalhaço no conclave. Portanto, para se tornar um vampiro perfeito e tomar o lugar do Komori, Ruka deve cumprir o dever ao qual foi designado. Nesse momento, outro garçom pede ajuda pro Ruka porque o restaurante tá com muito movimento, e antes dele partir, Komori pede pro vampiro lembrar o motivo pelo qual ele tá aqui. Depois de um exaustivo expediente, Ruka pede pro colega passar um suco de morango pra ele, porque o gosto ruim na boca tá sinistro. O colega pergunta se ele comeu alguma porcaria, e Ruka responde que foi uma porcaria espessa, amarga e gélida. Dito isso, ele lembra da teoria do fundador sobre a falta de amor na vítima, enquanto o outro garçom pergunta que papo é esse. Ruka manda ele esquecer e reflete que aquele jovem deve ser muito solitário pra não ter o amor de ninguém. Falando nele, Mito corre feito louco pra se proteger da chuva, porém uma moto passa rápido e joga água no rapaz. Com mais essa, Mito pensa no quão sortudo ele é e desiste de evitar a chuva de vez. Um pouco mais pra frente, ele atravessa a ponte de volta pro outro lado da cidade, mas ele sabe que seja em qualquer parte onde estiver, ele não tem pra onde ir, no final das contas. Na cabeça do Mito, esse é um sinal claro de que ninguém se tirar falta se ele por acaso partir desse mundo, e na ânsia por afeto, ele planeja se jogar na esperança de qualquer um que seja lamentar sua morte. No entanto, ele desiste da ideia e acredita que amanhã pode ser que ele arranje um trabalho, mas acaba escorregando e caindo de vez da ponte. Então, depois de Ruka salvar sua vida, o vampiro questiona como ele tá, e Mito se pergunta qual foi a última vez que alguém perguntou isso pra ele. Ironicamente, mesmo diante das circunstâncias, Mito se sente feliz e acolhido. Então Ruka finalmente morde o pescoço do garoto e lambe o sangue que escorria. Depois disso, Ruka joga Mito sem massagem de costas na cerca e conta que o sangue dele é horrível, mas dá pro gasto. Então ele deseja saber se o garoto queria tirar a própria vida nessa ponte, e Mito conta que ninguém precisa dele. Nesse caso, o vampiro sugere que Mito se torne sua fonte de alimento, porque dessa forma ele será necessário. Ciente da proposta, Mito aceita aos poucos que tá diante de um vampiro, seres não vivos que chupam o sangue de suas vítimas, mas logo o garoto desmaia por tudo o que viveu nesse dia. Durante esse tempo, um sonho de um vampiro que leva ele até os céus e se alimenta do seu sangue invade a mente do garoto, que logo em seguida é acordado por um gato e um morcego que voava acima da sua cama. Ao ver o despertar do garoto, Hulk informa que eles estão no dormitório masculino da escola Hijirigaoka para garotos, onde ele mora e estuda. Por fim, ele pede pro garoto tomar um banho para não ficar doente, e depois disso vai poder voltar para casa. Mito pergunta sobre aquela história sobre ser uma fonte de alimento, mas Ruka responde que só tava zoando, porque ele pode estar até na seca, mas prefere não chupar o sangue de um pivete assustado. Entretanto, Mito entende o acolhimento que sentiu como motivo para se entregar ao vampiro, mas assim que ele afirma que quer virar marmita de vampiro, Ruka joga ele no banheiro e manda o emocionado tomar um banho logo para vazar dali. Mito diz que não tem para onde ir depois, e Ruka responde que faz sentido o sangue do cara ser ruim, porque realmente ninguém ama ele. Mito pergunta o que pode fazer pro seu sangue melhorar, e o vampiro revela que para isso o garoto precisa aprender a ser amado por ele. Ao escutar essas palavras, Mito se emociona e lembra de cada momento em que Ruka falava sobre precisar dele, e enxerga nisso a possibilidade de receber o amor que nunca teve antes. Então ele aceita ser amado pro seu sangue ficar menos amargo e se tornar uma fonte de alimento. Dito isso, o vampiro abre a porta e se apresenta como Saotome Ruka, prometendo amar o Mito todos os dias, mas o garoto fica com vergonha e tranca ele do lado de fora para tomar banho. Ruka diz que a partir de hoje os dois vão morar juntos ali, e Mito faz questão de explicar que não tá fazendo isso só pra ter onde ficar. Em seguida, o garoto se questiona se tá fazendo a coisa certa enquanto se troca, e do lado de fora, Ruka revela que Mito salvou a vida dele, porque ele nunca conseguiu chupar o sangue das mulheres, portanto sempre buscou um garoto bonito pra si. No entanto, enquanto escuta aquelas palavras, Mito revela sua real identidade e se pergunta o que vai ser dela agora. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente
gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!